Então, pessoal, turmas dos segundos, né? Segundo A, segundo B e segundo C, bom dia. Vamos começar aqui a nossa aula de matemática. Ontem não foi possível porque o computador travou. Consegui fazer com que ele destravasse, mas assim, ainda não levei nem para o conserto, né? Então, fica aí devendo uma aula para vocês. Se bem que eu já planejei aqui de forma para até recuperar essa aula só na aula de hoje também. Mas, de qualquer maneira, a gente dá um reforço aí em outras aulas para frente, porque nós estamos bastante atrasados no conteúdo e eu vou tentar agilizar de alguma forma, tá certo? Então, vamos avançar ainda nas razões trigonométricas. Vamos tentar finalizar esse capítulo o mais rápido possível, que ele tem se alongado bastante. Como eu estou também por conta do problema do computador, está dando problema na mesa digitalizadora. Aí a letra está muito ruim. Vocês percebem aí que a letra está bastante ruim. Tá certo? Então, pessoal, a gente vai assistir aqui uma aula, alguns pontos, né, gravados, que eu vou passando aqui as resoluções das questões. Mas antes, vamos só dar uma recapitulada em... Pessoal, só uma observação. Estou compartilhando a tela com vocês. Sim ou não? Ainda não, né? Pronto. Não. Vou apresentar agora. Um momento. Não é possível apresentar minha tela. Deu ruim aqui. Agora eu não estou entendendo. Não está sendo possível compartilhar minha tela. Vocês têm alguma coisa bloqueada? Alguém sabe aí para me ajudar? Não estou conseguindo. Permitir áudio. Compartilhar a tela. Ver se dá certo agora. Pessoal, não estou conseguindo. Meu celular também. O formato aqui é outro, viu? Pronto. Dá muito trabalho. Aqui é porque eu estou usando o Firefox. Com o Chrome é bem melhor de compartilhar. Bom, tá dando para ver agora a tabela toda? Ou vocês só conseguem ver o canto? Dá para ver tudo. Ah, beleza. Então vamos dar sequência. Bom, pessoal, eu gostaria de fazer aqui um resumo. Se não der tempo, eu libero o vídeo para vocês terminarem de assistir. É o seguinte. Nós estamos trabalhando as razões trigonométricas, utilizando seno, cosseno e tangente, que a gente já trabalhou bastante. A ideia do que é seno, cosseno e tangente. E também estamos trabalhando
somente com triângulos retângulos, triângulos que têm um ângulo de 90 graus. O próximo capítulo, é o capítulo 3, aí ele fala de triângulos quaisquer. Não é só triângulo retângulo, é qualquer tipo de triângulo. Mas, por enquanto, é só triângulo retângulo. Então, a questão é a seguinte. Nós temos, na circunferência, 360 graus. Metade dela, 180. Se for um quarto dela, aí já só dá 90, certo? Então, vamos pegar esses valores notáveis aqui para a gente relembrar. O 0 grau, o 90 graus, o 180 graus. Nós temos aqui, com mais 90, 270 graus. E dando uma volta completa, 360 graus. E essas voltas, elas podem continuar, até avançar para 720, 1000 e tanto. Pode ser quantas voltas quiser. Aí nós temos que entender que existem valores notáveis, valores que se destacam, que são mais utilizados. A gente já viu que os mais utilizados é 0 grau, 90, 180, 270. Aí tem também o 30, 45, 60. Esses valores a gente tem que ter em mente. Essa tabelinha aqui é importante que você memorize ela. E também esses valores aqui na circunferência. Porque eles não são dados em nenhuma prova. A gente tem que lembrar. Eles só são dados quando... alguém pedindo para entrar aqui. Eles só são dados, esses valores, quando... Eu pensava que era alguém pedindo para entrar, mas acho que não. Então, esses valores só são dados quando se refere a um valor que não é notável, tipo 23 graus, 47 graus, aí você vai ter ele dado na prova. Agora vamos tentar dar uma enxugada e relembrar aqui onde está o seno, o cosseno e a tangente. Eu já falei para vocês que a tangente é uma reta que passa aqui do lado direito da circunferência, ela toca na circunferência e segue, certo? Para baixo desse ponto é negativo, para cima desse ponto é positivo. Enquanto o seno e o cosseno vai de 1 a menos 1, a tangente ela não tem limites aí, né? Ela vai do 0 para cima, é positivo, passa do 1, 2, 3, 50 e assim por diante. Para baixo, menos 1, menos 3, e 50, 60 e assim vai. Agora o seguinte, a tangente de 45 graus é exatamente 1. Quando ela dá 45 graus, isso quer dizer que o tamanho da tangente é esse daqui, ó, daqui para cá, que é o mesmo tamanho do raio, no caso aqui. Tá entendendo? Esse pedaço daqui vai dar do tamanho do raio. Aí o tamanho dela vale 1. Se eu aumentar os graus, passar de 45, ela vai passar também de 1. E assim por diante. Então temos aí essas relações. Seno de 30, 45 e 60. Cosseno também e tangente. Agora tem um detalhe, pessoal. O detalhe é o seguinte, que nós temos 3 situações diferentes que podem aparecer em uma circunferência. Pode ser, atenção para o seguinte, ó, vou explicar logo só desse lado mesmo aqui. Pode ser o seguinte, que apareça em forma de grau, 90 graus, mas pode ser que apareça em radiano. Então eu tenho que saber converter. 90 graus são quantos radianos? Você vai ter que representar 90 da seguinte forma. Você sabe que 180 é 1 π. 180 é 1 π. Então aqui vai ser 1 π. Aqui vai ser 1 π dividido para 2. 1 π dividido para 2. 90 graus. Aqui vai ser 1 π e meio, por exemplo. O 270 vai ser 3 sobre 2 π, ó, 3 meios de π. Então você tem que saber fazer essas conversões que nós já estudamos no começo do ano, no primeiro capítulo. Converter grau em radiano, radiano em grau. Pode ser também que apareça da seguinte forma, deixa eu dar mais um exemplo aqui. Pode ser que apareça assim, ó, 1 π, o valor dele é 3,14, quando eu estou trabalhando com
com valores de medida, né? De comprimento. Então, o π vale 3,14 aproximadamente. Beleza. Se o π vale 3,14, o que acontece? Então, quer dizer que o 3 ele vai estar um pouquinho antes, ó, porque aqui é 3,14, então o 3 está um pouquinho antes. Então, pode ser, pessoal, que apareça a questão desses valores desse jeito. Pode ser que apareça 90 graus, pode ser que apareça em grau, em radiano, e pode ser que apareça só um 3, só um 5. Professor, e se aparecer um 5? Por exemplo, o 5 ele está no quarto quadrante. Para você descobrir o quadrante e descobrir quanto vale ele. Só um instantezinho aqui que eu vou pedir para desligar um motor aqui. Seguinte, retomando aqui. Pode ser que apareça, por exemplo, como eu estava falando, um 5. E aí nem está em grau, nem está em radiano. Como é que você vai saber quantos graus vai dar esse 5? Você vai ter que fazer o seguinte. Você vai comparar também aqui, ó, em forma de regra de 3. Você vai dizer que um π, né, aliás, um π não, porque não é nem em forma de π. Você vai dizer que pode ser um π vale, no caso aqui, um π vale 3,14. Pronto, um π vale 3,14. E 180 graus ele vale um π, não vale? A gente sabe que 180 graus vale um π. Então, é daqui que você tira essa ideia. Se um π vale 3,14, 5 vale quantos π? Aí você pode fazer essa conversãozinha aqui. Tá certo? Um π vale 3,14, 5 vale quantos π? Aí você faz assim, ó. 3,14x é igual a 5π. X é igual a 5π sobre 3,14. Aí você divide. Você divide o 3,14, né? Você divide aí, multiplica e depois divide por 3,14 que você vai descobrir quantos graus vai dar esse... Aliás, o 180, né? Bem aqui você vai ter que fazer como 180 e dividir por 3,14. Vamos fazer aqui essa continha. Fazendo aqui a continha. Cinco vezes 180. $900 dividido por 3,14. 286 graus, pessoal. Tá vendo aí, ó? Então é isso aí. Você faz da seguinte maneira, ó. 5 vezes π. O π vale 180 graus, né? Aí 5 vezes 180 deu 900. 900 dividido por 3,14. Aí deu 200, se eu não me engano, não sei se tem na calculadora, 286 graus. Então é assim que você converte. Só para concluir, então pode aparecer nesse formato, em grau, em radiano e também, no caso aqui, seria em rad, né? No valor do π, ó. O valor do π. Um π é 3,14, e aí quando você chegar aqui no 5, já vai em quantos graus? Para saber em radiano. Aí você converte para radiano. Tá aqui, ó, convertido. Beleza. Então, sabendo desses valores, tem também a questão dos valores notáveis, no caso aqui do seno, né? Nós já aprendemos que o seno ele está na linha vertical. Quanto mais você aumenta, mais o seno vai aumentando. Aí quando você passa para o segundo quadrante, vai baixando, o seno vai diminuindo. Quando você passa para o terceiro quadrante, aí o seno passa a ser negativo.
Quarto quadrante, seno continua negativo. Mas aí você vai subindo, o seno vai subindo junto aqui, ó. Certo? Então você vai encontrar o seno aqui. No primeiro quadrante, no segundo ele é positivo, no terceiro e no quarto ele é negativo. Se for o cosseno, vai ser no eixo horizontal. Aí, a grande questão está aqui, pessoal, que na tabela, nas tabelas que você encontra, você só tem até 89 graus. O 90 você sabe. E aí, se eu tiver 100 graus, se eu tiver... vamos botar aqui, por exemplo, 100. Preste atenção nisso. Eu tenho aqui 90 e bem aqui eu tenho 100. E aí, professor, na tabela não tem 100 graus. Como é que eu vou calcular o seno de 100? Então, você toma como referência esse eixo aqui. Ele está passando 10. Então, eu volto 10. Se eu tenho 90 e volto 10, então aqui eu vou ter 80 graus. Ó. 90 menos 10, 80. Então, tanto faz 100 como 80. O seno vai ser o mesmo. Deixa eu dar um outro exemplo. Digamos, 135 graus. 135 graus é bem aqui. Aí eu quero saber o seno. Tá certo? Eu não tenho na tabela 135. O que é que eu faço? 135 está passando 45 de 90. Então, eu volto 45. Se eu voltar 45, eu vou encontrar aqui o quê? Um ângulo de 45. Então, tanto faz 135 como 45. O seno é o mesmo. Ó. O seno é o mesmo. Beleza. Agora vamos para o cosseno. Imagine aqui, valores notáveis. O cosseno, 0 grau, o cosseno é 1. 180 graus, o cosseno é menos 1. Aqui, 90 graus, o cosseno é 0, que não tem nada aqui, né? Assim também como 270 graus, o cosseno é 0. Mas aí, se eu colocar bem aqui assim, ó, 45 graus, aí eu vou me basear no eixo horizontal. Ó, 45 graus, o cosseno é esse pedacinho daqui para cá. Ó. Pronto. Professor, mas aí, e se eu tiver um cosseno de... Lá na tabela não tem. Se eu tiver um cosseno de 200 graus, 200 graus é bem aqui assim, ó, 180 mais 20, 200. Aí, pessoal, se você tiver um cosseno de 200 graus, já sabe que ele é negativo. Ele está desse lado aqui, ó, tá certo? Então, é só você, se você está passando 20 graus aqui, ó, porque 200 está passando 20 aqui do 180. Então, você vai para cá, ó, vai 20 também para cá, para cima. Faz uma referenciazinha. Quanto é o cosseno de 20? Lá na tabela tem. Você procura o cosseno de 20. Eu posso até procurar aqui e mostrar para vocês. Cosseno de 20, ó, na tabela. Cosseno de 20. Está aqui, 0,93. 0,93 aproximadamente. Então, ele é o mesmo tamanho do cosseno de 200. É o mesmo tamanho do cosseno de 200, que esse aqui, ó. Ó, eles são opostos aqui, ó, pela origem. Só que tem um detalhe importante. No caso de 20 graus, o cosseno é positivo, é 0,93 positivo. No caso de 200 graus, o cosseno é 0,93 negativo. Então, tome só cuidado com isso. Tá certo? Lembrando que, no caso da tangente, ela nunca vai existir se a tangente for 90 graus, ó, porque são retas paralelas, nunca se cruzam, ou então 270 graus, nunca se cruzam, então não tem tangente. Aí, a tangente aqui, ó, no primeiro quadrante é positiva, e também nesse quadrante aqui ela vai dar positiva. Se for no segundo quadrante ou no quarto, ela vai dar negativa, vai dar lá embaixo. Beleza. Então, voltando aí ao que a gente já tinha estudado anteriormente, nós precisamos dessas relações e aprender a fazer essas conversões de unidades.
Lembrando que às vezes pode dar positivo, pode dar negativo, vai depender do quadrante que ele está. Então, minha gente, só para a gente passar agora para as nossas resoluções das questões, que eu vou mandar para vocês também no WhatsApp. Eu estou aqui com uma relação de 10 questões, já valendo a aula de ontem. A gente vai resolver algumas e resolve o restante em casa. Tá certo? Da aula de ontem que não foi dada. Aí o seguinte, eu vou só relembrar aqui, ó. Se você for usar o seno, é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Se você for usar o cosseno, você vai usar cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Se você for usar a tangente, você vai usar cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Aí são os dois catetos, quando você usa tangente. Beleza. Então, pessoal, como é, professor, que eu vou decidir qual é que eu vou usar? Aquele que for mais fácil, aquele que você considerar mais fácil na tabela. Ah, eu posso usar tanto o seno como o cosseno, de 45. Então, eu posso usar o seno e o cosseno de 60. Aí você vê que usar cosseno é mais fácil, porque 1 sobre 2 é melhor de trabalhar do que raiz de 3 sobre 2. Você pode escolher aí, tá entendendo? Tem situações que você pode usar tanto o seno como o cosseno, que dá na mesma. Aí você vai lá para o triângulo, se posiciona no ângulo que você tem conhecido e vai descobrir esses valores. Vamos para a prática com alguns exercícios que eu preparei aqui para vocês. Vamos lá. Aqui está a atividade que eu preparei para vocês. Eu vou mandar depois no WhatsApp. Assim que terminar a aula, eu mando. Então, vamos aqui, pessoal. Ele é só sobre o descritor 53. Ó, o que ele diz? Resolver situação problema envolvendo as razões trigonométricas no triângulo retângulo, seno, cosseno e tangente, utilizando. Então, vem a primeira questão. Preste bastante atenção e assim você vai conseguir resolver as outras. Para se deslocar de sua casa até a sua escola, são 10 questões. Pedro percorre o trajeto representado na figura abaixo. Então, está aqui a casa dele. Aí, ele tem que passar por aqui, ó, nessa esquina, para ir até a escola. Tá certo? A distância da casa dele até a esquina são 4 km. Tá vendo aqui, ó? 4 km. E o ângulo que forma aqui é 30 graus e o outro ângulo lá da escola 60 graus. O que diz mais? Diz o seguinte, sabendo que a tangente de 60 graus é igual à raiz de 3, a distância total em quilômetro que Pedro percorre no seu trajeto de casa para a escola é de... Então, pessoal, para eu saber a distância total, para saber onde ele percorre, eu tenho que descobrir quanto é esse lado aqui, ó, porque esse lado aqui eu já conheço, são 4 km, mas eu não sei quanto é esse lado. Então, se eu usar o 30, eu vou usar o cateto oposto. Tá entendendo? Vou usar o cateto oposto. Se eu usar o 60, o cateto oposto a 60 eu conheço, é 4. Então, vamos à atividade e aplicar o que for melhor. Vamos lá. Já tem aqui no ponto o vídeo. Preste bastante atenção. O som não é muito bom, mas dá para entender legal. Aqui a nossa primeira questão, que é iniciar também o descritor 53, que é resolver situações problema envolvendo as razões trigonométricas no triângulo retângulo, usando seno, cosseno e tangente. Então a primeira questão diz que para se deslocar de sua casa até a escola, Pedro percorre o trajeto representado na figura abaixo. Aí pergunta o seguinte, sabendo que a tangente de 60 é igual à raiz de 3, a distância total em quilômetro que Pedro percorre no trajeto de casa para a escola é... Ora,
O trajeto que o Pedro percorre de casa para a escola é esse aqui, que no caso aqui é um cateto. Aqui forma um ângulo de 90 graus, é um cateto, e a gente precisa descobrir esse outro cateto aqui. Esse cateto ele mede 4 km e a gente descobrindo esse, aí é o percurso do Pedro. Se a questão envolve os dois catetos, então isso quer dizer que nós temos que usar a tangente, e já é dada. Aí vamos aqui para a tangente de 60, que é melhor do que usar a tangente de 30. A tangente de 60, ela é raiz de 3. Então, tangente de 60, quando a gente usa a tangente, é o cateto oposto ao ângulo. O cateto oposto a esse ângulo é esse cateto aqui, que é 4 km. Então, é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente ao ângulo. O cateto adjacente é esse, que é x, é que eu estou querendo saber. Aí a tangente de 60 é raiz de 3 igual a 4 sobre x. Fazendo aqui o produto dos meios igual ao produto dos extremos, aqui embaixo da raiz de 3 tem um 1, que não precisa botar. Então vai ser raiz de 3 vezes x, raiz de 3x, igual a 4 vezes 1, 4. Portanto, x é igual a 4 sobre raiz de 3. Mas quando acontece esses casos de o denominador ser radical, aí a gente faz aquele procedimentozinho, que é multiplica o radical em cima e embaixo. Não causa alteração, apenas para possibilitar que nós coloquemos o radical para cima na resposta. Então você multiplica por raiz de 3 em cima e multiplica por raiz de 3 embaixo. Continua o mesmo valor. Aí o que acontece? Passando aqui para cima, acontece que 4 vezes raiz de 3 é 4 raiz de 3. Aí fica sobre raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, é raiz quadrada de 9, e nós sabemos quanto é raiz quadrada de 9, que é 3. Portanto, vai ficar o seguinte, 4 raiz de 3 dividido por 3. Bom, 4 raiz de 3 dividido por 3. Esse é o valor de x, só que nós ainda vamos acrescentar com esse 4 aqui. Portanto, nós vamos ter 4 acrescentando 4 raiz de 3 sobre 3. Aí, pessoal, é o seguinte, eu não vou dizer qual é o item, porque tem alguns alunos que acabam se acomodando e passando direto para o item. Eu vou só deixar aqui e você que vai ver qual é o item que tem que marcar aí. Mas a resposta é essa. 4 mais 4 raiz de 3 sobre 3. Ok? Então tá aí, pessoal. Tá aí a primeira, né? A primeira questão, a resolução dela, e a resposta foi o quê? 4 mais 4 raiz de 3 sobre 3 é o item C. Depois vocês vão assistir novamente, está sendo gravado, e eu vou disponibilizar para vocês. Vocês podem assistir novamente e conferir aqui. Então, vou mandar esse TD para vocês, né? Então vamos aqui na segunda questão. Diz o seguinte: para consertar um telhado, está um pouquinho baixo o som, mas se você botar um fone de ouvido aí, dá para ouvir legal. Acho que é porque eu mudei aqui o... Tá dando para acompanhar direitinho, pessoal? Sim, senhor. Tá. Beleza. Então vamos... É porque a mesa digitalizadora está ruim, eu preferi mostrar esse daqui mesmo. Vamos para a questão 2. São 10 questões. Depois das 10 questões, eu tenho certeza que vai melhorar muito a compreensão de vocês em relação ao uso do seno, cosseno e tangente. Para consertar um telhado, o pedreiro Pedro colocou uma escada de 8 metros de comprimento numa parede, formando com ela um ângulo de 60 graus. Então perceba que a parede forma com a escada um ângulo de 60 graus. Está aqui, dá para ver bem direitinho. Ó. Beleza. Aí o que acontece? Sabendo que o seno, ele já dá aqui, ó, o seno de 60 graus, lá na tabela, é raiz de 3 sobre 2. A tangente de 60 graus, raiz de 3. E o cosseno de 60 graus é 1 sobre 2. O cara dá até os valores já, né? Nem precisa você se lembrar. A altura da parede que o pedreiro apoiou a escada é... O cara quer saber a altura da parede. Então,
Preste atenção no seguinte, eu só quero que vocês se liguem nesses detalhes. Veja bem, o que é que eu tenho? Eu tenho um ângulo de 60, eu tenho um ângulo de 90. 60 com 90 dá 150. Você sabe que um triângulo qualquer, a soma dos ângulos internos sempre é 180. Então, 60 com 90 dá 150. Então, esse aqui vai ser 30. Talvez eu nem precise disso. Mas, de repente, você quisesse fazer seno, cosseno ou tangente de 30 e não de 60, você tinha como descobrir aqui. Mas você vai usar o ângulo de 60. Beleza. Aí, o que você tem? Você conhece, o que você quer é o cateto adjacente a esse ângulo. Adjacente é o que está ao lado dele. Ó. Você não está querendo o cateto oposto, esse cateto aqui. Você quer o adjacente, que é a altura da parede. E o tamanho da escada é a hipotenusa, você já tem. Aí você vai para as relações. Quem é que envolve cateto adjacente com hipotenusa? Cosseno. Só ver lá na tabelinha que você, ó, cateto, tá aqui do lado, ó, cateto adjacente com hipotenusa é cosseno. Então, vamos lá. Para a segunda questão. Pronto, tá aqui. Vamos à questão número 2, que diz, para consertar o telhado, o pedreiro Pedro colocou uma escada de 8 metros de comprimento numa parede, formando com ela um ângulo de 60 graus. A altura da parede que o pedreiro apoiou a escada aí ele dá o cosseno, o seno, o cosseno e a tangente de 60 graus. Aí, no caso, é melhor usar o cosseno, que é igual a 1/2. Bom, nessa situação, o que nós temos aqui que descobrir é a altura da parede da casa. Aqui, a escada, a altura da parede da casa, aqui, que é x, e a escada mede 8 metros. Então, em relação a esse ângulo aqui, o que é que nós temos? Nós temos o cateto adjacente a esse ângulo. Esse aqui é o cateto oposto, mas eu não preciso dele. Eu preciso desse cateto adjacente, que é x, e a hipotenusa, que é 8. Ora, quem envolve cateto oposto, aliás, cateto adjacente e hipotenusa, é o cosseno. Então, vamos lá. Cosseno de 60 graus é 1/2. Então, vamos fazer aqui. 1/2 vai ser igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa, que é 8. Aí é só fazer a multiplicação cruzada. 2 vezes x, 2x. Levando para cá. 2 vezes x, 2x, igual a 1 vezes 8, 8. Aqui, x é igual a 8. O 2 que está no primeiro membro multiplicando, passa para o segundo membro dividindo. E aí o x vai ser igual a 4 metros. Certo? Questão número 3, Saresp 2007. Então veja a resolução bastante simples, né? Bastante simples mesmo. E aí vamos aqui a mais uma questão. Quanto foi que ele disse lá? 4 metros, né? 4 metros então é o item E, tá certo? Esse é o descritor 53, que envolve as razões trigonométricas. Vamos aqui, pessoal, a essa questão Saresp 2007. Nos triângulos retângulos representados na figura, qual é a medida da tangente do ângulo B? Ainda tem mais esse detalhe, ó. Muitas vezes aparecem os valores dos lados para a gente descobrir os ângulos, né? A gente descobrir os ângulos de seno, cosseno ou tangente. Você descobrir o ângulo ou descobrir quanto é através do seno, do cosseno, da tangente. Então tá aí. Ele quer esse ângulo aqui, ó, quanto é a tangente, né? Tangente do ângulo beta. Vamos descobrir quanto é que é essa tangente do ângulo beta. Dá sequência, ver se é essa mesma questão.
nos triângulos retângulos representados na figura, qual é a medida da tangente do ângulo beta, que é a medida da tangente do ângulo beta. Então essa questão ela é um pouco diferente das outras, porque ela traz o valor dos catetos e ela pede o valor da tangente. Então o que acontece? Como eu sei que tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, então nós vamos fazer tangente do ângulo beta, olha, a tangente desse ângulo aqui é o cateto oposto ao ângulo, que é 12, dividido pelo cateto adjacente ao ângulo, que é 9. Então fica, cateto oposto é 12 e o cateto adjacente é 9. As outras informações são informações desnecessárias. Nós podemos simplificar 12 sobre 9. 12 eu posso dividir por 3. 12 dividido por 3 vai ser igual a 4. E 9 dividido por 3 dá 3. Então a tangente de beta vai ser igual a 4 terços. E aqui tem o item, né? Em 4 terços. Mas se você quiser saber aproximadamente, você dividir 4 dividido para 3 é 1,3. Então, vamos ver quantos graus dá mais ou menos aqui. Que mais se aproxima de 1,3. Olha só. Que mais se aproxima de 1,3 na tangente é 1,32. 4 dividido para 3 é 1,33. 333. E aqui o que mais se aproxima é 1,32. Que é exatamente correspondente a 53 graus. É só uma aproximação. Beleza? Então você vê aí você percebe aí que dá para acompanhar muito bem, né? Dá para você descobrir também o ângulo, não dá para descobrir só o lado. Você tem como descobrir o ângulo através das relações. Você tendo os lados, você descobre o ângulo numa boa. Então, pessoal, assim, como nós não tivemos a aula ontem, eu sei que já deu 11, mas eu gostaria de só completar aqui mais uma questão. E aí eu passo para vocês o link dessa aula e também o link do restante da correção, para que vocês assistam em casa, valendo a aula de ontem. Tudo bem? Pode ser? Sim, senhor. Pronto. Então, se alguém for contra, diga aí. Então, vamos lá. Só para mais uma questão, como eu já disse, eu vou disponibilizar essa atividade aqui junto com as resoluções, para depois vocês terem mais segurança de resolver algumas questões que eu venho a passar. Saresp 2007, a cara de questões do SPAES mesmo. Os triângulos ABC e DEF apresentados abaixo são triângulos semelhantes. O que é um triângulo semelhante? Um triângulo semelhante é aquele, ou qualquer outra figura, pessoal, é aquele que os ângulos são os mesmos. Por exemplo, 90 graus, 90 graus. Alfa, alfa, ele tem o mesmo valor. Esse ângulo A e o ângulo D também tem o mesmo valor. Então, se ele tiver o mesmo valor, eles vão ser semelhantes. Mas calma aí, para poder ser semelhante mesmo, eu tenho que ter a razão proporcional. Ou seja, quando eu dividir 24 por esse valor bem aqui assim, ele tem que dar o mesmo valor que se eu dividir essa hipotenusa por essa hipotenusa. Mesmo valor que se eu dividir FE para BC. Isso se chama razão proporcional. Se tiver a mesma razão proporcional, aí eu posso concluir que eles são semelhantes. Então, mas está dizendo, já está garantindo, representados abaixo são retângulos semelhantes, já está garantindo que é. Sabendo que o seno do ângulo alfa é 3/4, olha aí, o seno do ângulo alfa é 3/4. Qual é a medida da hipotenusa do triângulo DEF? Triângulo DEF, a medida da hipotenusa. Então, eu gostaria que vocês já prestassem atenção no seguinte, olha só. O que ele tem aqui? Ele tem esse ângulo que está dizendo, ele já dá uma pista que o seno desse ângulo aqui é 3/4, né? O seno do ângulo alfa é 3/4. Ele tem o cateto oposto, a esse ângulo,
E ele quer descobrir o que, meu amigo? Ele quer descobrir a hipotenusa, ou seja, FD. Ele quer saber quem é FD. Qual é a relação que usa cateto oposto com hipotenusa? Seno. E já tem o seno dado aqui. Vamos lá, dar sequência na explicação. Também SAESP, os triângulos ABC e DEF, representados abaixo, são retângulos e semelhantes. Sabendo que o seno do ângulo alfa é igual a 3/4, qual é a medida da hipotenusa do triângulo DEF? Ora, diz aí que os triângulos são semelhantes. Quando é que dois triângulos são semelhantes? É quando os ângulos correspondentes são congruentes, até a mesma medida. Então, esse aqui é 90, esse aqui também é 90. Então, são congruentes. Esse aqui é alfa, esse aqui também é alfa. Tá? Então, a medida desse também vai ser do tamanho desse, são congruentes. Outra característica que determina que os triângulos são semelhantes é quando a razão proporcional entre os lados correspondentes é a mesma. Por exemplo, se eu dividir esse 24 aqui por esse cateto aqui, ele vai dar o mesmo valor que eu dividindo essa hipotenusa por essa hipotenusa. Então, os valores dessas divisões dá sempre a mesma. Se eu dividir, por exemplo, o lado FE pelo lado BC, também vai dar o mesmo valor. Isso é que caracteriza triângulos semelhantes. Mas vamos lá. Ele quer o valor da hipotenusa, né? E está dizendo que o seno de alfa é 3/4. Então, como é que a gente trabalha seno? O seno de um ângulo é exatamente o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Que está querendo aqui, está querendo a hipotenusa, então vamos lá. Se ele está dizendo que o seno de alfa é 3/4, então vamos lá. 3/4 vai ser igual ao cateto oposto 24, dividido pela hipotenusa, que é x. Fazendo o produto dos meios igual ao produto dos extremos, 3x é igual a 4 vezes 24. 4 vezes 24 dá 96. Okay? Aí x é igual a 96 dividido por 3. X é igual a 32. X igual a 32. Pronto, então esse é o valor da hipotenusa, 32. A questão... Pronto, meus amigos. Aí, nós vamos ficar por aqui só um instante enquanto eu vou dar uma olhada quais são os alunos que ainda estão marcando presença. Deixa eu ver aqui. Temos aí o Adriana Letícia, Hermilson, Fernando Alves, Maria de Fátima, Maria Karine, Maria Kelly, Maria Vitória. Então é isso aí. Eu vou mandar o vídeo, esse que está sendo gravado aqui, e vou mandar o outro vídeo com a complementação da correção. Além de que vou mandar também esse TD. Beleza, pessoal? E fica aí, assim, um resumão, né, do que a gente estudou, e vocês vão começar a perceber que, na prática, é melhor de entender do que ficar falando só de seno, cosseno, de radiano, que aí é mais complexo. Mas foi útil para a gente entender do que está falando. Então, pessoal, um forte abraço. Se alguém tiver alguma colocação aí, faça. Pode habilitar o microfone e diga. Nada não? Nenhuma observação, nenhuma pergunta? Não, senhor. E aí é o seguinte, eu vou começar a mandar algumas aulinhas aqui, acolá uma aulinha gravada, para a gente acompanhar, para ver se chega pelo menos próximo do que foi visto nos outros anos, quando não era aula remota. Outro detalhe também, pessoal, é que essa relação de atividade, essa lista de atividades, como aquela lista que eu disse que ia estar sempre passando uma por mês, né? Uma ou duas. Então, essas 10 questões é valendo esse descritor 53. Já vamos vendo no terceiro descritor já. Então, um abraço, meus caros. Fiquem com Deus e até a próxima. Tudo de bom. Tchau.